Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença das senhoras e dos senhores jornalistas e desejar que esta sessão possa ser produtiva para que, através da comunicação social, os portugueses ganhem consciência dos propósitos, do conteúdo da proposta política da Aliança Democrática, neste caso dirigida à economia, o nosso programa económico, destacando o cenário macroeconómico no qual tencionamos governar nos próximos anos e as principais linhas de política e de reforma e transformação do país que preconizamos. Quero começar, antes de mais, por agradecer estas senhoras e estes senhores que estão aqui ao meu lado e que, há mais de um ano, com muita discrição, vêm trabalhado primeiro com a direção do PSD e agora com os partidos e o movimento independente que compõem a Aliança Democrática, no sentido de fazer um diagnóstico correto da situação socioeconómica do país, mas sobretudo no sentido de perspectivar as alterações que é preciso introduzir em Portugal para termos mais crescimento económico e, através dele, podermos sustentar uma sociedade mais justa, um Estado que presta aos cidadãos serviços com mais eficiência. Esse trabalho era um trabalho que, felizmente, vínhamos desenvolvendo sem ter no horizonte as eleições legislativas que hoje estão diante de nós. Mas, como eu tenho já referido noutras ocasiões, em boa hora decidimos percorrer este caminho para estarmos hoje ainda mais habilitados a poder, com os reforços que, entretanto, chegaram dos outros partidos que compõem a coligação, e com pessoas que se juntaram, entretanto, a nós, para podermos estar em condições de vos apresentar e vos, aos portugueses, um programa consistente, credível, sólido e execuível. Permitam-me que destaque, neste agradecimento inicial a esta equipa, o papel de coordenação do Vice-Presidente António Leitão Amaro e também do nosso líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, a quem eu passarei, no final desta minha introdução, a palavra para o decalque, precisamente, do documento que hoje tornamos público. Nós, neste documento, visamos alcançar três grandes objetivos. Em primeiro lugar, dar ao país, lançar ao país uma nova ambição. Em segundo lugar, fazê-lo com um sentido de responsabilidade. E, em terceiro lugar, juntar à ambição e ao sentido de responsabilidade a tradução em políticas concretas de transformação que permitirão, precisamente, alcançar os objetivos económicos que nos propomos atingir nos próximos anos. Esta ambição é, desde logo, uma ambição que não se conforma com o modelo económico que nos trouxe até aqui. É uma ambição que não vê Portugal como um país que está votado a um empobrecimento, a um afunilamento social e económico por causa de falta de intervenção das políticas públicas. Nós não temos de ser um país com baixos índices de crescimento económico, nós não temos de ser um país de baixos salários, nivelado por baixo, onde cada vez mais pessoas oferem o rendimento mais limitado, o salário mínimo nacional, ou pouco acima disso, onde o salário mínimo e o salário médio estão cada vez mais próximos e, ainda por cima, nós não temos de ser um país fustigado por impostos máximos, ao mesmo tempo que oferecemos aos cidadãos serviços públicos mínimos, serviços públicos com falta de capacidade para responder às necessidades dos cidadãos. Nós somos, portanto, uma candidatura que projeta Portugal exatamente ao contrário. Projeta Portugal a crescer economicamente mais do que a maioria dos países da União Europeia. Não é só acima da média da União Europeia. Eu sei que isto é um preciosismo, mas ele faz toda a diferença. É que muitas vezes crescer acima da média da União Europeia pode dar a entender que nós estamos acima
do crescimento da maioria dos países e não é isso que tem acontecido. Nós estamos na metade de baixo da tabela. O que acontece é que as principais economias que contribuem mais para o produto europeu estão a crescer menos do que nós, nomeadamente a França, a Alemanha, a Itália. O objetivo da AD é crescer mais do que estes, mas crescer também mais do que os outros, que são os que se comparam connosco, nomeadamente os países da coesão, com quem estamos em perda comparativa em todos os domínios. O objetivo da AD é impulsionar a valorização dos salários em Portugal. O objetivo da AD é que o rendimento do trabalho não seja subtraído na fatia de leão que é hoje em pagamento de impostos ao Estado, seja das pessoas singulares, seja das pessoas coletivas. É verdade que o nosso foco principal são as pessoas, dentro delas a classe média, e dentro da classe média e das pessoas, os jovens. Esta é a nossa estratégia, baixar os impostos sobre o rendimento do trabalho, até o 8º escalão de rendimento, e baixar de forma ainda mais significativa os impostos sobre os jovens até aos 35 anos. Fazemo-lo conscientes de que isso também contribui, não só pela sua dimensão económica, mas pela sua dimensão social, para reter, fixar e atrair recursos humanos. A nossa economia, para ser competitiva e para crescer mais, precisa de recursos humanos e de recursos humanos qualificados. Para termos recursos humanos qualificados, precisamos de retribuir aquilo que é a capacidade de trabalho que eles podem aportar à nossa economia. Ao mesmo tempo, é preciso também apostar no investimento das empresas. É preciso dar condições para que o nosso país seja atrativo para o investimento direto estrangeiro e também para o investimento nacional. É preciso que, em Portugal, tenhamos consciência que precisamos de atrair capital externo, até porque somos um país com dificuldades de capitalização, mas também é preciso entender que as nossas empresas têm vantagem em investir em Portugal do que ir investir noutras geografias. Esta exportação de capacidade económica, que também acontece nas nossas empresas, deve ser evitada também pela via fiscal. A ambição última da AD é, tendo mais crescimento da economia, tendo mais condições para podermos ser competitivos no plano internacional, termos meios para servir as pessoas. A economia não é o fim da nossa governação. A economia é o instrumento para dar ao Estado a possibilidade de ter políticas públicas e sociais que respondam às necessidades das pessoas. E nunca como hoje o Estado Social esteve tão maltratado e tão em crise na nossa democracia. É preciso regenerar o contrato social com os cidadãos. Na saúde, na educação, na habitação e noutras políticas públicas, como a cultura, como o desporto, como a política ambiental. Tudo domínios que trazem qualidade de vida e felicidade aos cidadãos. E a felicidade dos cidadãos, essa sim, é a finalidade da nossa proposta política e também do nosso programa económico. Do ponto de vista da responsabilidade, é preciso que estes objetivos, esta nova ambição, este Portugal novo e renovado, se projete com realismo, com o sentido de que não chega à vontade para atingir os resultados. E também não chega a fazer apresentações. Eu não estou a desvalorizar aquela que nós vamos fazer, porque esta que nós vamos fazer é para executar. Mas o país está cansado, efetivamente. Eu quero dizer aos cidadãos que compreendo o cansaço que eles sentem por sucessivas apresentações de objetivos que depois não se materializam em resultados. O sentido de responsabilidade é, sobretudo aqui, um elemento fundamental. Nós não propomos objetivos inatingíveis, nós não propomos caminhos irrealistas e também não vimos prometer tudo a todos. A campanha de prometer tudo a todos não é a campanha da AD. Já tive a ocasião de dizer e quero aqui reafirmar, não vamos entrar em leilão de propostas, nós vamos apresentar as nossas. E como se vai perceber, as nossas propostas não nasceram agora. Muitas das nossas propostas vieram sendo cimentadas no domínio do debate político e muitas vezes até parlamentar ao longo dos últimos 2 anos.
Nós não estamos aqui para fazer o que outros têm necessidade de fazer para sobreviver politicamente, que é dizer que vão fazer tudo ao contrário daquilo que fizeram quando podiam ter feito, efetivamente, nos últimos 8 anos. Este sentido de responsabilidade é um sentido que nos incute, como disse há pouco, o realismo, o objetivo de conciliar o crescimento da economia, o novo contrato social com os portugueses, com o respeito pelo equilíbrio orçamental e com o objetivo nacional, que é também pressuposto da condição de desenvolvimento económico, que é baixarmos o rácio da nossa dívida. Finalmente, não há possibilidade de nós alcançarmos os objetivos que nos propomos sem capacidade transformadora, sem o reformismo que é, de resto, a marca d'água desta coligação da Aliança Democrática, onde fazemos muita diferença face à proposta alternativa do Partido Socialista. Eu diria que há 2 grandes diferenças na campanha eleitoral que nós temos todo o interesse em aprofundar no esclarecimento dos eleitores. O Partido Socialista não defende a baixa dos impostos como pressuposto de um modelo económico capaz de gerar mais riqueza e de gerar mais valor. Nós entendemos que baixar os impostos sobre as pessoas, sobre as famílias e sobre as empresas é um instrumento poderoso para sermos competitivos e criarmos mais riqueza, termos mais crescimento económico. A segunda grande diferença é que o Partido Socialista encara as políticas públicas e os serviços que o Estado dá aos cidadãos com uma visão fechada, estatizante, limitada sempre aos equipamentos e aos funcionários do Estado, que são a base desses serviços. Não há dúvida nenhuma que são a base. Só que não são suficientes para poder prestar o serviço ao cidadão. Para poder prestar o serviço ao cidadão é preciso contar com a transformação em termos de eficiência dos serviços públicos do Estado e contar para o serviço público com a ajuda do setor social e do setor privado. E esta é uma diferença absolutamente essencial entre o projeto socialista e o projeto da Aliança Democrática. O projeto socialista tem esta visão estatizada que traz empobrecimento, que traz pior serviço, cujos resultados estão à vista. A nossa visão é uma visão de reforma, de transformação dos serviços do Estado em parceria e complementaridade com a capacidade da sociedade. Isso, aliás, também ficou bem patente nos últimos tempos e bem, ainda bem que os eleitores tenham esta clareza para poder decidir sobre o dirigismo económico do Partido Socialista versus o respeito, o incentivo mesmo da livre iniciativa por parte da Aliança Democrática. Para o Partido Socialista e o seu candidato a primeiro-ministro, o Estado deve intervir na economia dizendo quais são os setores de atividade onde os recursos devem ser alocados, utilizando inclusivamente os recursos públicos para a finalidade económica que o próprio governo predetermina, a sociedade, as empresas devem procurar. Ora, nós temos um entendimento completamente contrário. É verdade que o Estado tem políticas públicas que têm reflexos na atividade privada. É evidente que o Estado tem o poder regulatório de que nunca pode fugir, mas o Estado tem o dever, para que a economia gere mais valor, crie mais riqueza e mais meios para termos uma sociedade mais justa, tem o dever de respeitar a livre iniciativa daqueles que no terreno empenham o seu capital, o seu risco, para serem mais produtivos e para serem mais competitivos. Esta diferença é hoje muito marcada e facilita a reflexão que os portugueses devem fazer e, naturalmente, o desfecho que tirarão no próximo dia 10 de março. Nós confiamos que a nossa visão é que serve melhor os portugueses, é que serve melhor o país, mas, naturalmente, a palavra final é dos eleitores. É bom, e eu quero daqui incitar o Partido Socialista que o faça, também como nós fazemos, que seja claro nas suas propostas, que não esconda ao jogo, venha a jogo, diga qual é o seu cenário macroeconómico, diga qual é o seu plano de reforma, diga qual é a linha orientadora das suas políticas, para que o eleitorado possa estar consciente da decisão que vai tomar.
Minhas senhoras e meus senhores, antes de dar a palavra ao António Leitão Amaro e ao Joaquim Miranda Sarmento, partilhar convosco que estes princípios de ambição, de responsabilidade e de reformismo e transformação estão, como disse, com realismo, com capacidade de serem executados e realizados, presentes nas principais metas que nós nos propomos alcançar na próxima legislatura. A saber, colocarmos a economia a crescer no final da legislatura em torno de 3,5%. A base é uma base baixa. O crescimento de 2023 e o crescimento projetado no Orçamento de Estado para 2024 são menos de metade daquilo que nós pretendemos que Portugal tenha num ano, vamos chamar assim, normal. Por isso, não é possível alcançar o resultado no primeiro ano. Nós teremos de fazer um caminho progressivo ao longo da legislatura. Nós partimos da base que o Conselho de Finanças Públicas dá para o ano de 2024. Tencionamos introduzir, depois de tomar posse como Governo, as alterações orçamentais respectivas, mas a produção dos seus efeitos não é imediata. Temos consciência disso. Mas há condições, com a política fiscal, com a política de reforma dos principais sistemas públicos, de alcançar este objetivo até ao final da legislatura, deixando no final desta legislatura, em 2028, com um crescimento que, no caso concreto, nós, em termos rigorosos, estimamos em 3,4%, mas, portanto, há em torno de 3,5%, deixando a base, a semente, para que na legislatura seguinte possamos ter, em velocidade de cruzeiro, a nossa economia a crescer na base de 4%. É esse o objetivo que nós temos para alcançar no final desta década. Do ponto de vista da taxa de desemprego, o nosso objetivo é atingir em 2028 uma taxa de desemprego de 5%, fazendo também uma baixa gradual, realista, até lá. Temos também, fruto, aliás, daquilo que já anunciei anteriormente, a intenção de atingir uma carga fiscal inferior a 37% do nosso produto, o que significa baixar aquilo que é a tendência de todos os anos batermos recordes de carga fiscal que caracterizou as últimas governações. O nosso objetivo, do ponto de vista salarial, é, para além do rendimento disponível que nós iremos facultar às famílias portuguesas e aos trabalhadores portugueses, fruto da descida dos impostos sobre o rendimento do trabalho, é que o salário mínimo nacional não seja inferior a 1.000 euros no ano de 2028 e o salário médio seja em torno de 1.750 euros. Há condições para poder ter estes objetivos como realizáveis se estes pressupostos que nós aqui introduzimos de política pública, de transformação, forem cumpridos, como é o nosso desejo e o nosso objetivo. Ao mesmo tempo, propomos que a dívida pública baixe os 90% do nosso produto e que, como vos disse há pouco, se levem a cabo as diminuições da carga fiscal, traduzidas na diminuição do IRS da classe média, traduzidas na diminuição do IRS dos jovens, traduzidas na diminuição do IRC, à razão de 2% ao ano durante 3 anos, alcançando uma taxa de 15% daqui a 3 anos, ao que se junta uma medida que já tive a ocasião de anunciar e aqui reitero, de isentar de contribuições e impostos os prémios de desempenho até ao limite de um vencimento mensal e ainda ao nível das políticas de rendimento, dar aos pensionistas e reformados portugueses um valor de referência do complemento solidário para idoso no final desta primeira legislatura de 820 euros, para numa segunda legislatura esse valor de referência ser equivalente ao salário mínimo nacional atualizado nessa altura.
Sobre isto, para que não haja dúvidas, e nunca houve, nem há equívocos de linguagem, isto significa, na prática, o rendimento mínimo garantido de um pensionista em 2028 são 820 euros e na legislatura seguinte é o valor equivalente ao salário mínimo nacional. Eu vou repetir, e estou disponível para debater com quem quer que seja o tema. À exaustão, o rendimento mínimo garantido de um pensionista. É isto que significa o complemento solidário para idosos. Os critérios pelos quais o complemento é atribuído estão definidos na lei. Eu estou disponível para os revisitar, mas o compromisso é este. O compromisso é que nenhum pensionista irreformado deixará de ter um rendimento inferior ao valor de referência do complemento solidário para idosos. Passava agora a palavra, então, ao António Leitão Amaro e ao Joaquim Miranda Sarmento. Obrigado pela vossa atenção.